Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo tutorial 014 eu falei que estava dando umas dicas finais para as coletas de dados, mas eu estou fazendo uma parte 2 agora dessas dicas, acrescentando algumas coisas, reforçando algumas das que foram ditas anteriormente, com o intuito de tornar as coletas mais fáceis e que vocês não tenham problemas. Bom, eu coloquei aqui um termo de consentimento livre esclarecido e é dele que eu começo falando. O termo de consentimento é um modelinho que está disponível no Aprender. É prática comum que nós disponibilizemos um termo de consentimento livre esclarecido, onde nós informamos o nosso participante, a nossa participante, do que se trata a pesquisa e do que ele vai estar fazendo. Nós fizemos um termo de consentimento simplificado aqui, para adotar essa boa prática que possivelmente vocês adotarão caso vocês venham a fazer pesquisa como alunos de PIBIC ou alunos de mestrado e de doutorado. Mas aqui nós temos uma versão simplificada. Em geral, termos de consentimento acabam sendo mais longos que isso e mais descritivos também. Nós fomos bem enxutos aqui na descrição para não dizer aos participantes que o estudo se tratava de falsas memórias, né? Falamos que se trata de processos de memória em adultos. É comum que a gente não informe exatamente os objetivos detalhados de uma pesquisa, quando o tema da pesquisa, caso informado ao participante, pode influenciar o próprio desempenho do participante na tarefa. Por exemplo, se você fala que você vai fazer uma pesquisa sobre racismo, preconceito, discriminação, atitudes frente a temas sensíveis, nesses casos é complicado você falar exatamente qual é o objetivo da pesquisa, porque você pode, a partir disso, inadvertidamente influenciar a maneira como os participantes realizam as tarefas. Bom, aqui nós simplificamos, então, colocamos algumas instruções bem simples mesmo, dizendo para o participante o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Algumas informações a gente nem colocou aqui, mas muitas vezes são colocadas, como a duração aproximada do experimento, menção a comitê de ética. Evidentemente que isso, por se tratar de uma atividade de pesquisa em contexto de uma disciplina, não foi aprovado pelo comitê de ética, mas parte de pesquisas prévias feitas, conduzidas e sem grandes riscos aos participantes, dado que é uma tarefa curta e não muito diferente do que os participantes realizam no dia a dia deles. Bom, aqui o participante, após ter lido o termo de consentimento, esperamos nós, irá assinalar esta opção e colocará o nome dele aqui, ou uma assinatura, com a data, e você fará o mesmo na linha de cima. E sugerimos 2 cópias, uma para ficar com o participante, uma para ficar retida por você, pesquisador, para treinar também a atividade, tal como ela é feita em contexto de pesquisa, em PIBIC ou em pós-graduação. Solicitamos também que você coloque seus dados aqui, porque é comum em prática de pesquisa que você disponibilize seus dados para que os participantes depois tirem dúvidas, entrem em contato. É pouco comum que isso aconteça numa pesquisa realizada no âmbito de uma disciplina, mas caso algum participante queira alguma informação adicional, pode entrar em contato. As nossas informações também estão disponíveis aqui. Essa tarja preta não está disponível na versão que vocês vão baixar no Aprender. Só coloquei essa tarja preta aqui porque senão o YouTube detecta que eu coloquei telefones e e-mails e pode derrubar o vídeo. Então, só por isso que eu coloquei essas tarjas aqui. Mas aqui tem o telefone da professora Goiara, o meu telefone e os nossos respectivos e-mails. Ok? Então, é isso. É comum também que depois de uma sessão de pesquisa, você pergunte para o participante se ele tem alguma dúvida, e é interessante que vocês façam isso, né? Embora a gente não vá avaliar se vocês fizeram isso ou não, é interessante vocês perguntarem para o participante se ele tem alguma dúvida ou não, e vocês podem utilizar esse momento para explicar do que se trata a pesquisa, qual é o objetivo, qual é a hipótese. E, inclusive, ao fazer isso, você vai ganhando mais fluência naquilo que você está fazendo, ganhando mais consciência do processo no qual vocês estão se engajando, e talvez isso até ajude depois a escrever o relatório. Por exemplo, ao dizer qual é a hipótese da pesquisa, qual é o resultado previsto, por quê, e o que isso significa do ponto de vista psicológico. Geralmente, este momento posterior, quando realizado e que o participante tira dúvidas, é chamado comumente em pesquisa de debriefing, né? Um momento de debriefing que você dá uma devolutiva ao participante.
Isso pode ser feito no contexto da pesquisa, da presente pesquisa de modo informal, né? O participante termina a pesquisa e fala: muito obrigado por sua participação. Se tem alguma dúvida, quer perguntar algo sobre as tarefas que você realizou, e você pode esclarecer. Às vezes o participante pode querer saber por que eu respondi operações matemáticas. Aí você pode explicar: olha, é para manter um intervalo de retenção de 5 minutos, para ter uma separação nítida entre a fase de estudo e de teste, por exemplo. Ou o participante pode perguntar alguma outra coisa, ele pode ter percebido ou não a característica de relação semântica das listas, ou ele pode simplesmente querer saber mesmo o que você está avaliando, ou, dependendo do caso, a pessoa pode não estar tão interessada assim, ela só participou para te ajudar, para contribuir com a pesquisa, mas ela não tem tempo, e aí fica de você sentir também o quanto que a pessoa tem interesse e contribuir também, fazer uma retribuição a ela, dado que ela já disponibilizou o tempo dela para participar da pesquisa. Ok? Então, são 6 participantes esperados que vocês coletem dados, né? Recomendo que vocês imprimam 2 vias do termo de consentimento para cada participante, então, portanto, 12 desses termos de consentimento. E recomendo, é uma sugestão minha, né, que após o participante preencher, que vocês coloquem a lápis, pode ser aqui na frente ou no verso, o número do participante, número 1, número 2, número 3, até número 6. Tá? Isso fica mais fácil depois de vocês fazerem a ligação do termo de consentimento com o participante. Sugiro ainda que vocês coletem 2 informações adicionais dos participantes. O nome eles já vão ter colocado aqui, então perguntem a idade e o sexo dos participantes. Comumente, isso é feito no próprio contexto da pesquisa, ou seja, eu poderia colocar uma rotina aqui no meu experimento no CyclePy, em que poderia ser aqui no final, por exemplo, informe por gentileza a sua idade, anos completos, informe o seu sexo. O participante poderia dar a sua resposta aqui. Para facilitar a nossa programação, eu não coloquei esta rotina de dados, vamos chamar grosso modo sociodemográficos aqui, mas poderia ser feito. Tá? Seria até melhor, na verdade, fazer assim, mas como eu não fiz isso, solicito que vocês façam essa coleta e aí também recomendo que vocês, na via de vocês, coloque a lápis, por exemplo. O participante falou que é sexo masculino, 18 anos, vocês colocam ali 18M de masculino. O participante falou que ela tem 20 anos, do sexo feminino, 20F, tá? Para fazer uma pequena caracterização amostral depois com a co-perfil dessas 6 pessoas. Evidentemente que aqui nós não temos qualquer hipótese, não estamos trabalhando com isso como uma hipótese de efeito de sexo biológico sobre a memória ou sobre as falsas memórias, nem de idade, mas é comum que faça essa caracterização. Em alguns casos isso tende a ser mais importante, a depender do fenômeno de memória que está sendo investigado, ou a depender de outro processo cognitivo que não necessariamente memória. Mas aqui para uma questão de treino é interessante sim fazer uma caracterização amostral e eu falo um pouco sobre isso no próximo vídeo. Eu digo isso no próximo vídeo porque o próximo vídeo na verdade já está gravado, foi gravado anterior a esse, então estou adiantando algumas coisas que aparecerão no próximo vídeo. O que mais que eu tenho para falar aqui? Bom, eu falei para vocês colocarem no cantinho aqui superior ou no verso a numeração, o número do participante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando vocês forem rodar o experimento, quando você clica em Run Experiment, devido ao que a gente colocou aqui na engrenagem, deixa eu ver se eu consigo abrir para mostrar para vocês. Aguardando um pouquinho aqui. Acabei de abrir o CyclePy, então como eu já informei vocês a primeira vez que ele roda, ele segue um pouquinho mais lento. Vamos lá. Então, gente, o CyclePy está um pouquinho lento aqui hoje, mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu coloco para rodar o experimento, agora ele saiu aqui da tela que eu queria, mas quando eu coloco para rodar, ele aparece aqui a janela do participante, da sessão e sorteio. Vocês podem colocar o nome do participante aqui, o número, tá? Eu recomendo que vocês coloquem um número. Opa, abriu outra vez aqui agora, deixa eu cancelar uma. Bom, a sessão aqui sempre vai ser 1. Na verdade, esse item de sessão acaba sendo um pouco inútil para a gente, porque não tem mais de uma sessão. Para pesquisas longitudinais é interessante, mas eu vou trabalhar só com o participante e o sorteia. O sorteia, o que ele está fazendo aqui, ele está sorteando um número entre 1 e 2, isso já foi falado exaustivamente em aulas anteriores. E o participante está sorteando um número entre 0 e 999.999, basicamente. Então, está sorteando um número para o participante, né?
Ok, né? Mas se eu rodar esse experimento aqui agora, ele vai salvar meus dados com esse nome aqui. Vou até mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. Ele abriu aqui o experimento, ele vai rodar o experimento. Eu não vou rodar ele completo. Na minha pasta, tenho aqui, ele vai gerar uma pasta data, né? Olha, ele já está ali. Então, na pasta data, ele vai gerar um arquivo exatamente que começa com o nome do código do meu participante. Deixa eu rodar algumas telas aqui para vocês verem o que acontece. Comecei, deixa eu dar um ESC. Apertei ESC. Beleza, ele vai salvar agora os dados ali do meu participante. Então, deixa eu ver aqui, ó. Ele está aqui. Está muito grande aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Exibir ícones grandes. Ok. Olha só. Esses 3 arquivos aqui são os arquivos que me foram gerados agora para esse participante. Então, ele é salvo com o seguinte nome. O que eu coloquei em participante. Então, voltando aqui, ó. Vou apresentar de novo para vocês, para ficar bem claro. O que eu coloquei na variável participante, se eu coloquei participante 1, participante 2, ou se eu coloquei nome ali, Marcos, por exemplo, vai aparecer aqui no nome do meu arquivo. O nome do programa aparece logo a seguir, paradigma DRM, daí ele aparece com a data no formato ano, mês, dia, e ele aparece até o horário, ó, 21 horas, 5 minutos, 52 segundos, 452 milésimos, que é o horário aqui, quando ele fez o salvamento do programa, tá? E ele salva 3 arquivos para cada vez que a gente roda. Rodei aqui para o participante 1, participante 2, e ele salva 3 arquivos, mas eu estou utilizando, eu vou utilizar apenas um de cada, que são esses que estão em formato do arquivo do Excel, tá? Vocês não precisam utilizar o número que ele coloca aqui. Se vocês quiserem colocar por cima um outro número, primeiro o participante 1, depois o participante 2, depois o participante 3, é até melhor, na verdade. O sorteio vocês deixam que o programa vai sortear o número 1, número 2, e vocês acatam o que ele tiver sorteado. Ok. Então, basicamente vocês podem colocar o número aqui, vocês mesmos preencherem, ou colocar o nome, por exemplo. Eu recomendo colocar número, que eu acho mais simples, tá bom? Lembrando, o que aparecer na pasta data, enquanto vocês estiverem testando o experimento com vocês mesmos, só para ver se está funcionando, vocês podem apagar tudo antes de começar as coletas oficiais. Vocês só abram uma vez, vejam se ele está salvando tudo bonitinho, igual eu mostro em vídeos anteriores. E se ele estiver salvando, você pode excluir tudo, mas depois que vocês começarem a coletar dados, por favor, não apaguem os arquivos que estão aí. Inclusive, se puderem, façam um backup, mandem para o Google Drive de vocês e trabalhem com uma cópia, tá? Porque se vocês cometerem algum erro, vocês têm um backup de todos os dados. Se vocês excluírem essa pasta data depois de coletar os dados, excluírem da lixeira, inclusive, vocês vão, infelizmente, perder todos os dados, porque as informações estão aqui, tá bom? Outra coisa que eu devo ter falado já, mas eu quero reforçar, você terminou de testar o programa, vai começar a coletar dados. Venha aqui na engrenagem e venha aqui em Screen e coloque Full Screen Window para você coletar dados em tela cheia, ok? Aí você coleta dados em tela cheia e não numa tela reduzida igual a gente tem feito aqui. A gente tem feito numa janela menor, que é justamente porque a gente está testando, ok? Acho que eu falei de todos os aspectos. Na próxima aula eu vou falar sobre como analisar os dados. Eu vou falar exatamente sobre como abrir esses dados aqui e começar a fazer interpretações, ok? Ele vai abrir num formato totalmente estranho, mas não se preocupem, na próxima aula eu falo exatamente como lidar com isso daqui, tá? Vocês vão ver que na próxima aula eu falo sobre isso, para a gente chegar num formato mais bonitinho dos dados, em que aqui eu não tenho, acho que eu não salvei, na verdade. Mas no próximo vídeo vocês vão ver que eu começo a trabalhar com análise de dados, faço um gráfico, e aí vai caber a vocês depois, na hora de analisar os dados, tomar decisão também, se preferem apresentar os resultados de forma narrativa, no texto, no relatório, tabular, por meio de tabelas, como o próprio nome sugere, ou pictórica, por meio de gráfico de barras, gráfico de linhas, assim por diante. Eu vou dar algumas sugestões, tá? Mas isso não é uma camisa de força e vocês têm a flexibilidade para apresentar os resultados da maneira que acharem
mais intuitiva aos seus leitores, ok? Para finalizar, eu vou rodar o experimento agora, não em tela cheia, porque eu acho que se eu rodar em tela cheia não vai capturar aqui na minha tela, mas eu vou rodar aqui completo para vocês verem que o negócio está funcionando, porque eu acho que eu cheguei a rodar meio picado em vídeos anteriores, e aí eu finalizo a aula de hoje. Então vou rodar aqui o experimento. Então, pessoal, aqui ele está com esse número, mas eu vou substituir ele, porque como eu já coletei dados anteriormente com participante 1, participante 2, evidentemente que de forma fake, só para ter os dados para mostrar para vocês como analisar, eu vou colocar agora aqui um participante 3, então eu vou substituir aqui, e depois ao final o que vai acontecer é que na minha pasta vai aparecer aqui um participante 3 salvo. Mas eu já me despeço de vocês por aqui, e agora vocês vão ficar com o vídeo mostrando a tarefa rodando completo. Eu não vou ficar falando da tarefa igual eu fiz em vídeos anteriores, vou deixar vocês só para acompanhar a tarefa, caso queiram conferir se a programação de vocês está levando a um resultado igual ao da minha programação, ok? Agradeço a todos a atenção mais uma vez e até a próxima aula.